O motorista gritou que dava a carteira se ela fizesse o caminhão ligar. Ela entrou sozinha no pátio quente. Os ajudantes riram como se fosse brincadeira. Comentários baixos correram pelo espaço. Ela ignorou tudo e começou a checar cada ponto largado. Viu um detalhe escondido que muda o rumo da aposta. A tensão no ar mostrou que a próxima falha pode virar piada ou virar silêncio. Ela chegava cedo ao depósito de Fortaleza, sempre no mesmo ritmo. O sol ainda não batia forte, mas o calor já subia do chão seco. Ela seguia devagar pela área estreita onde os caminhões ficavam estacionados. As rodas da cadeira passavam pelos desníveis do piso com cuidado. O uniforme simples, preso ao corpo, tinha manchas de graxa que não saíam mais. Era parte da rotina dela. O ambiente tinha barulho de ferramentas, motores antigos e conversas rápidas dos ajudantes. Cada dia começava igual. Ela conferia a prancheta onde anotava o que precisava revisar. Não era nada sofisticado. Apenas uma sequência de pequenos passos que ela repetia sem pressa. Passava pelos veículos já liberados. Observava o cheiro de óleo queimado que sempre pairava e seguia para a bancada onde guardava suas peças. Ali era o espaço dela. Chaves, torquímetros, panos, sprays, tudo separado do jeito que facilitava o alcance. Ela gostava de manter tudo ordenado. A organização não era mania. Era sobrevivência. Era assim que ela compensava o limite físico imposto pela cadeira. Não falava sobre isso, apenas fazia. O caminhão travado estava na sombra lateral, parado fazia dias. Ela evitava olhar muito, sabia que iriam acabar entregando a ela de qualquer jeito. Enquanto isso não acontecia, seguia com as revisões menores. Conferia o estado de filtros, limpava resíduos acumulados perto dos bicos. Observava pequenos vazamentos que surgiam em veículos mais antigos. Tudo com movimentos curtos e firmes. Os funcionários passavam por ela com passos apressados. Alguns cumprimentavam com acenos rápidos, outros apenas seguiam. Ela não esperava nada. Mantinha o foco no que podia controlar. A rotina era feita de gestos simples. Ajustar uma braçadeira, testar a pressão de uma linha, ouvir o ronco de um motor após a troca de uma peça. Era nesses momentos que ela encontrava certa paz. O depósito tinha cheiro de combustível misturado com poeira quente. Ventiladores giravam devagar no alto, empurrando ar morno pelo galpão. Lá fora, o barulho das ruas de Fortaleza entrava em ondas, como um lembrete constante do movimento da cidade. Dentro, tudo parecia suspenso. Ela se movia entre sombras e manchas de óleo, construindo um ritmo próprio. A cadeira era parte da rotina, mas não definia o que ela fazia. Ela só ajustava o corpo quando precisava alcançar algo mais distante. Usava a força dos braços, calculava o peso do tronco e avançava alguns centímetros. Parecia esforço pequeno, mas era repetido ao longo do dia. Criava marcas discretas nos músculos. No fim da manhã, enquanto limpava as mãos com um pano áspero, ela olhou novamente para o caminhão parado. Ainda não era problema dela. Ainda não tinham chamado seu nome. Mas o silêncio em torno daquele veículo tinha um peso estranho, como se estivesse esperando exatamente por ela. O caminhão parado não saía da cabeça dela naquele início de tarde. O sol batia na lataria e deixava tudo quente demais. O cheiro de diesel parado era mais forte naquele canto do depósito. Ela passou por perto sem intenção, apenas seguindo para pegar uma peça na prateleira, mas o olhar escorregou para a roda dianteira. Algo naquele veículo parecia errado desde o começo. Não era só mau uso, não era só descuido. Parecia uma falha escondida, daquelas que ninguém percebe porque olha sempre para o lugar errado. Ela voltou para a bancada com a peça na mão. Tentou focar no serviço do dia, mas a sensação persistiu, uma espécie de incômodo miúdo.
como se uma linha solta estivesse pedindo atenção. Ela respirou fundo e continuou trabalhando. Apertou conexões. Conferiu o barulho de um motor já quase pronto. Limpou mais um filtro. Tudo no ritmo normal. Mas a presença daquele caminhão seguia ali, silenciosa, pesando no ar. Os funcionários comentavam sobre ele o tempo todo. Diziam que já tinham tentado de tudo. Falavam das tentativas que não deram em nada. Alguns davam risada, sempre com aquele tom de quem já desistiu antes de tentar. Ela fingia que não escutava. Aprendeu isso há muito tempo. Mas cada comentário reforçava algo que ela já suspeitava. O problema não estava onde eles procuraram. Nunca estava. O motorista aparecia de tempos em tempos, dava voltas, batia na porta do caminhão, reclamava da demora. Ele falava alto demais, sempre tentando ser o centro da atenção. Os ajudantes riam. Ela se mantinha afastada, não queria entrar no jogo. Sabia o que aconteceria se chamassem ela para resolver. Sabia das piadas, sabia da desconfiança. E mesmo assim, algo dentro dela já caminhava em direção ao problema. No fim do expediente parcial, ela fez um desvio breve. Parou ao lado da frente do caminhão. Fingiu que estava apenas passando, mas observou detalhes simples. A posição da mangueira, a sujeira acumulada no canto da bomba, o jeito como a linha parecia ter sido manipulada várias vezes. Nada gritava defeito, mas nada estava completamente certo. Era uma daquelas situações em que cada peça parece normal separada, mas juntas formam um silêncio estranho. Ela passou a mão no aro da cadeira e recuou um pouco. Olhou o veículo de longe. A suspensão imóvel. As sombras presas embaixo. O calor subindo do chão. Tudo parecia pedir para ser desmontado com calma. Era a primeira vez que ela admitia isso para si mesma. Não era só um trabalho difícil. Era um trabalho que esconderia algo que ninguém quis ver. O caminhão não era dela ainda. Ninguém tinha chamado, mas o defeito, mesmo oculto, já parecia puxar seu nome. Ela chegou no dia seguinte com o mesmo ritmo de sempre. O depósito ainda estava meio escuro. O calor começava cedo em Fortaleza, mas naquele horário ainda havia um vento leve entrando pelas portas abertas. Ela seguiu pelos corredores estreitos entre os caminhões. O piso tinha marcas antigas de óleo que nunca saíam. As rodas da cadeira passavam por cima com cuidado. Nada ali era surpresa. Era a rotina que ela conhecia bem. Guardou a mochila perto da bancada, ajustou os panos, conferiu as ferramentas. O movimento dela era sempre igual. Curto, preciso, sem pressa. Ligou um dos ventiladores menores apontado direto para a área onde faria as revisões. O ar morno batia de leve no rosto. Ela se preparou para mais um dia de trabalho, sem pensar muito no que poderia surgir. Começou pelos serviços que já estavam na fila. Trocou um filtro de ar, limpou resíduos acumulados num canto de motor que já tinha sido mexido demais por outras mãos. Apertou parafusos que estavam frouxos. Testou a pressão de uma linha de combustível num veículo mais antigo. Cada movimento era repetido tantas vezes que o corpo agia sozinho. A cadeira deslizava de um ponto ao outro. O braço alcançava ferramentas sem hesitar. O pano ia limpando manchas novas que surgiam a cada hora. Era o ritmo de sempre. Os funcionários passavam por ela, falando assuntos do dia. Ela respondia com acenos curtos, não se envolvia muito. Mantinha o foco nas revisões. O cheiro de gasolina e poeira quente se misturava no ar. O sol começava a entrar mais forte pelas laterais do galpão. O barulho das ruas chegava em ondas distantes. Era tudo comum, repetido, previsível. Era ali que ela funcionava melhor. Durante a manhã, ela passou algumas vezes pelo caminhão parado. A rotina obrigava a circular pelo galpão todo. A cada passagem, observava mais um detalhe sem demonstrar interesse. A posição da linha, um pequeno desgaste no isolamento.
A maneira como tinham colocado uma peça nova sem revisar o resto. Tudo parecia normal e errado ao mesmo tempo. O tipo de erro que aparece em oficinas quando ninguém quer assumir o trabalho difícil. Ela continuou o dia mexendo em coisas menores, conferiu níveis, limpou partes internas, lubrificou mecanismos simples. Era como alinhar o próprio corpo. Cada gesto deixava a mente estável. O pensamento não precisava correr. Ficava ali, apoiado no som dos motores sendo testados e no cheiro forte que nunca saía do galpão. Quando o relógio marcou o meio do dia, ela fez uma pausa rápida, bebeu água, passou o pano nas mãos. A cadeira ficou imóvel por um momento. Ela olhou em direção ao caminhão mais uma vez, agora com mais calma. O defeito oculto, mesmo sem nome, parecia ocupar um lugar fixo na rotina, como se estivesse esperando o momento certo para surgir de verdade. O chamado veio no meio da tarde, quando ela ainda estava terminando um ajuste simples. Um dos ajudantes apareceu apressado, dizendo que o motorista queria alguém olhando o caminhão parado. Não era um pedido, era um recado. Ela limpou as mãos no pano, girou a cadeira e seguiu pelo galpão sem falar nada. O ambiente parecia mais quente que o normal. O barulho dos ventiladores não fazia diferença. O motorista estava perto da cabine, fazendo pose para quem passava. Falava alto, reclamando da demora, dizendo que ninguém ali sabia resolver nada. As risadas dos ajudantes vinham em pequenos grupos, sempre curtas, sempre com aquele som de deboche que ela já conhecia. Ela manteve o olhar firme, sem desviar. Parou ao lado do caminhão. Esperou que o barulho diminuísse. Mas o motorista não parou. Soltou mais uma piada sobre perder a carteira se ela fizesse o motor pegar. A queda veio no silêncio que seguiu depois. Todos olharam para ela. Não houve palavra, mas houve o peso. O tipo de peso que prende o corpo. Ela respirou fundo. Não queria briga, não queria confronto. Só queria trabalhar. Mas ali não havia escolha. O trabalho agora vinha com plateia. Ela ajustou a posição da cadeira e começou a observar a frente do caminhão. Não pediu ferramenta, não pediu ajuda, apenas olhou. O calor subia da lataria. O cheiro de combustível parado estava mais forte que antes. A linha de combustível parecia boa na superfície, mas havia algo estranho na curva perto da bomba. A peça nova, instalada dias antes, estava limpa demais para um veículo que tinha passado por tantas tentativas. Era como se tivessem trocado peças ao acaso, como se ninguém tivesse realmente prestado atenção. Enquanto ela analisava, os comentários voltaram, baixos, maliciosos, sempre tentando chamar atenção. Ela ouviu tudo sem responder. A cadeira ficou imóvel, o braço apoiado na roda, o corpo inclinado para a frente, o olhar preso nos detalhes que ninguém tinha visto. A queda não estava no defeito, estava no ambiente, estava na tentativa de humilhá-la antes mesmo de começar. O motorista cruzou os braços, como quem espera um erro. Ela continuou inspecionando. Tocou a linha com cuidado. Sentiu a temperatura, observou a forma como a peça encaixava no conjunto. Algo ali não batia com o restante do sistema. Não era só falha, era descaso. Era serviço feito para tapar buraco. Ela afastou a cadeira alguns centímetros para ter um ângulo melhor. O galpão inteiro parecia acompanhar cada movimento. O silêncio cresceu aos poucos, até virar um peso que cobria tudo. Ela não recuou. Continuou olhando, peça por peça, mesmo sabendo que qualquer erro seria motivo de nova piada. A queda já tinha acontecido. Agora restava entender onde começava a crise de verdade. O calor dentro do galpão parecia mais pesado naquele momento. Ela posicionou a cadeira bem na frente do caminhão, inclinou o corpo e iniciou uma revisão mais profunda. Sabia que a plateia observava cada gesto. O motorista ficou parado perto da porta, esperando algum erro para reforçar a piada feita antes.
Os ajudantes formaram pequenos grupos, cochichando e olhando para ela como se esperassem um espetáculo. A pressão cresceu rápido, ocupando cada espaço. Ela abriu a tampa do conjunto onde a linha de combustível passava. O cheiro forte subiu de imediato. O metal estava quente demais para um veículo que não funcionava havia tanto tempo. Isso indicava falha de circulação. Ela seguiu sem hesitar. Limpou a área com um pano áspero. Conferiu o estado da bomba. Observou os conectores que já tinham sido mexidos mais de uma vez. Tudo estava marcado por tentativas apressadas, como se cada reparo tivesse sido feito para encerrar o problema sem entender a causa. A cadeira avançou alguns centímetros. Ela apoiou o braço na roda e aproximou o rosto da peça. A bomba parecia pressurizar de maneira irregular. O fluxo não seguia o padrão normal. O silêncio do galpão aumentou. Até os ventiladores pareciam mais lentos. A pressão estava ali, firme, esperando o momento em que ela falharia. Ela decidiu seguir pela linha inteira. Passou a mão pelas curvas da mangueira. Sentiu irregularidades no isolamento. A parte externa parecia boa, mas havia um ponto mais rígido na metade do caminho. Não era visível, era discreto. Um detalhe que passaria despercebido por qualquer pessoa com pressa. Ela parou ali, mantendo o corpo estável. O barulho ao redor mudou. Os funcionários perceberam a pausa e ficaram atentos. Ela apertou a área com firmeza. Sentiu resistência. A linha deveria estar flexível, mas aquele trecho parecia bloqueado. Isso explicava a falha no fluxo, explicava o superaquecimento da bomba, explicava os testes que nunca deram resultado. Era a raiz da crise. Mas descobrir não era suficiente. Ela precisava confirmar. Pegou uma ferramenta leve, posicionou perto do ponto rígido, tentou abrir espaço. A mangueira reagiu mal. A pressão interna parecia instável. Se mexesse de forma errada, poderia romper o trecho inteiro. O risco era grande demais para quem trabalhava sob olhares de julgamento. O motorista deu uma risada curta do outro lado, como se já soubesse que ela desistiria. Ela respirou fundo. A crise estava instalada. Não era mais sobre o caminhão. Era sobre o peso daquele momento. Sobre o ambiente tentando forçar um erro. Ela manteve a mão firme e continuou analisando, sabendo que qualquer movimento errado poderia transformar a situação em mais uma humilhação pública. Ela ajustou a cadeira para ficar mais próxima do caminhão. O calor ainda vinha forte do metal parado, mas ela se concentrou no ponto rígido da linha. Sabia que não podia forçar sem entender a origem daquela resistência. O galpão continuava silencioso. O motorista observava de longe com os braços cruzados, esperando o desfecho que favorecesse sua piada. Os ajudantes permaneciam nos cantos, atentos a cada gesto dela. Era como se todo o espaço segurasse o ar. Ela decidiu desmontar uma parte menor do conjunto. Não era uma ação arriscada, mas exigia precisão. A ferramenta deslizou com cuidado pelos encaixes. O metal estava quente, mas ela manteve os movimentos curtos. Soltou uma presilha, depois outra. A mangueira perdeu parte da pressão externa. A rigidez continuava, mas agora havia mais acesso. Foi nesse momento que a ajuda apareceu. O funcionário mais experiente da oficina se aproximou devagar. Ele sempre mantinha distância das confusões. Observou o que ela fazia sem interferir. A presença dele não era invasiva. Era apenas um ponto firme no meio daquela tensão. Ele se abaixou ao lado da linha e olhou para o trecho rígido. Depois olhou para ela com um aceno breve. Um gesto simples que dizia que ela estava no caminho certo. Ela continuou. Afastou o corpo um pouco para encontrar melhor ângulo. A cadeira deslizou alguns centímetros. O trecho bloqueado revelava um detalhe raro. Um acúmulo interno, quase imperceptível, formado por resíduos que não deveriam estar ali. Era como se a obstrução tivesse crescido aos poucos, até impedir o fluxo por completo.
Não era erro comum, não era falta de manutenção. Era algo que passaria despercebido até para gente com muitos anos de oficina. O funcionário mais velho murmurou uma sugestão curta. Ele apontou uma ferramenta menor que poderia ajudar a soltar a parte interna sem romper o material. Ela pegou o instrumento e encaixou com cuidado. O galpão continuava quieto. A tensão parecia se apoiar no gesto dela. A ferramenta entrou pelo ponto exato, criando uma abertura mínima. Pequenos resíduos vieram à superfície. Isso explicava o superaquecimento da bomba e a falha nos testes anteriores. Ela trabalhou com calma, não tentou resolver tudo de uma vez. Criou espaço para que o fluxo voltasse a circular. O funcionário observava em silêncio, respeitando o ritmo dela. O motorista percebeu que havia algo acontecendo e se aproximou um pouco, tentando ver sem admitir interesse. Os ajudantes também se mexeram, como se uma mudança estivesse surgindo no ar. Quando ela liberou o último resíduo, o trecho da linha voltou a ficar flexível. Não era a solução completa ainda, mas era a primeira abertura real desde que o caminhão parou. Era ali que o problema começava a ceder. Era ali que o encontro acontecia. Não com uma pessoa apenas, mas com a primeira chance concreta de virar aquela situação. Ela recuou a cadeira alguns centímetros para observar o trecho liberado. O galpão seguia quente, mas agora havia um ar diferente no espaço. O funcionário mais velho permaneceu perto, sem interferir, apenas acompanhando com atenção. O motorista e os ajudantes também ficaram observando, mesmo tentando esconder o interesse crescente. O silêncio indicava que algo importante estava prestes a ser exposto. Ela pegou uma lanterna pequena, aproximou a luz da mangueira. A abertura criada antes permitia ver mais fundo. A superfície interna apresentava marcas que não pertenciam ao desgaste natural. Não eram resíduos comuns de combustível. Eram partículas duras, acumuladas de maneira irregular, como se tivessem sido empurradas ali por uma pressão anormal. Aquilo mudava tudo. A revelação veio simples e direta. A linha não estava apenas obstruída. Ela havia sido comprometida por dentro de forma progressiva. Esse tipo de dano acontecia quando uma bomba trabalhava forçada por muito tempo, tentando puxar combustível que não chegava na vazão correta. A bomba nova instalada dias antes confirmava isso. Trocaram a peça sem entender a causa real do problema. O defeito estava escondido no lugar menos provável. Ela inclinou o corpo para frente e tocou o interior da mangueira com cuidado. A textura irregular mostrava que a obstrução não era recente. Era algo que se formou devagar, enquanto o caminhão seguia funcionando no limite. Por isso ninguém encontrou. Todos procuraram falhas visíveis. Todos olharam para o que estava fora. Ninguém pensou no que cresceu dentro. O funcionário mais velho observou a análise e fez um aceno lento, reconhecendo a gravidade da descoberta. Ele sabia o que aquilo significava. A falha vinha de meses. A pressão errada alterou a estrutura interna, criando bolsões que impediam a passagem do combustível. Não adiantava trocar peças externas, não adiantava ajustar conexões. Sem resolver essa origem, nada faria o motor pegar. Ela manteve o foco, silenciosa. O motorista deu alguns passos, tentando entender o que estava acontecendo. Os ajudantes se aproximaram também. A tensão mudou de lado. O peso que antes estava sobre ela agora parecia pairar sobre o grupo inteiro. A revelação colocava fim na ideia de incompetência. O defeito não era simples, não era óbvio, e ela tinha encontrado sozinha. Ela verificou outra parte da linha para confirmar. O mesmo padrão surgia, indicando que a pressão havia deformado o interior da mangueira em mais de um ponto. Seria necessário substituir parte do sistema e limpar o restante com precisão.
A descoberta desmontava tudo que havia sido dito antes. Não era falta de tentativa, era falta de diagnóstico correto. Ela fechou a lanterna e ficou imóvel por alguns segundos. Não havia vitória ainda. Havia apenas clareza. O problema agora tinha nome, causa e caminho. A revelação era simples. O caminhão nunca ligaria enquanto carregasse esse defeito oculto, e ela era a única que tinha visto isso. Ela voltou para a bancada e separou as ferramentas necessárias. O galpão continuava quente, mas o ambiente estava diferente. Os ajudantes acompanhavam cada passo sem falar nada. O motorista permanecia parado perto da cabine, agora sem o mesmo tom de deboche. O funcionário mais velho aguardava em silêncio, deixando o espaço livre para que ela conduzisse tudo. A linha inteira precisava ser revista. Não adiantava apenas limpar o trecho deformado. A solução exigia desmontar, substituir e montar de novo com cuidado absoluto. Ela posicionou a cadeira ao lado da roda dianteira. Ajustou o corpo para alcançar melhor o conjunto. A mangueira antiga foi removida com movimentos firmes. O material estava pesado e irregular. Limpou o excesso de resíduos e deixou a peça de lado. A nova linha estava separada na bancada. Ela conferiu cada extremidade. As conexões estavam em bom estado. A flexibilidade era uniforme. Era o tipo de peça que garantiria o fluxo correto. Os passos eram simples: soltar presilhas, encaixar novos conectores, apertar para garantir vedação, posicionar a linha no caminho certo. Não havia pressa. Ela fazia tudo no ritmo exato para evitar qualquer falha. O silêncio ao redor era absoluto. A cadeira deslizava alguns centímetros sempre que precisava mudar de posição. O pano sobre o colo servia para limpar o excesso de graxa que surgia em cada movimento. Ela terminou a instalação e voltou para a parte da bomba. Limpou os resíduos que ainda estavam presos nos cantos, conferiu a temperatura antes de fechar o conjunto. A pressão precisava estar estável. O fluxo precisava entrar sem esforço. O funcionário mais velho se aproximou e observou o resultado. Ele fez um aceno curto, aprovando o trabalho. Nada além disso. Era o gesto exato que ela precisava naquele momento. O próximo passo era testar o sistema. Ela pediu que um dos ajudantes verificasse o nível do combustível. O rapaz fez o serviço sem questionar. O galpão seguia quieto. Era como se todos esperassem a próxima respiração do caminhão. Ela girou a cadeira até a lateral da cabine. Conferiu se tudo estava pronto. Ajustou a posição. Limpou as mãos mais uma vez. O motorista deu um passo para trás. Ele parecia desconfortável. Ela observou o painel pela porta aberta. Indicou que o teste podia começar. O ajudante girou a chave. O primeiro ronco veio seco. Era normal. A linha ainda precisava preencher o circuito. O segundo ronco foi mais longo. O fluxo começava a circular pelo sistema novo. O terceiro ronco mudou o som do galpão. O motor puxou o combustível sem resistência. O caminhão tremiu levemente. O silêncio foi quebrado pelo barulho firme do motor voltando à vida. O teste estava completo. A ação tinha funcionado. Ela não comemorou. Apenas observou o funcionamento estável e confirmou que cada parte estava no lugar certo. A segunda chance tinha sido aproveitada. Agora, restava ver como o ambiente reagiria ao que acabara de acontecer. O motor seguia ligado, firme, ocupando o galpão com um som que todos ali reconheceram como definitivo. Não era teste que engana, não era motor forçando, era funcionamento limpo, estável, real. Ela se manteve perto da linha nova, observando cada vibração. A cadeira ficou imóvel enquanto o barulho preenchia o espaço. O calor ainda pesava no ar. Mas agora havia um movimento diferente, como se o ambiente estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os ajudantes se aproximaram devagar,
Primeiro um, depois outro. Ninguém fez piada, ninguém tentou falar alto para chamar atenção. Eles apenas observavam o caminhão funcionando e olhavam para ela com uma mistura de surpresa e respeito. A transformação ali não vinha do motor, vinha do silêncio. Um silêncio que já não pesava, agora abria espaço. O funcionário mais velho deu alguns passos até ficar ao lado dela. Ele olhou para a linha nova, depois para o conjunto da bomba. Conferiu a vibração do motor com o ouvido treinado. Fez um aceno curto. Era o tipo de gesto que dizia tudo sem precisar de palavra. Um reconhecimento simples, um reconhecimento real. Ela respondeu com outro aceno, discreto, mantendo o foco no trabalho. O motorista ficou parado atrás dos ajudantes. Não tinha mais espaço para o deboche. A postura dele mudou. Os braços que antes estavam cruzados agora caíam ao lado do corpo. Ele olhava para o caminhão como se tentasse encontrar explicação, como se buscasse alguma brecha para questionar o resultado. Mas não havia brecha. O caminhão estava funcionando por causa dela. Não havia como negar. O cheiro de diesel fresco saiu pelo escapamento. A vibração do motor mantinha um ritmo constante. Ela observou o painel pela porta aberta. As luzes estavam estáveis. O fluxo interno seguia sem esforço. A transformação mecânica era clara. O sistema tinha voltado ao que deveria ser. Nada ali dependia de sorte. Nada ali era improviso. Tudo vinha do diagnóstico correto e da ação certa. Quando ela desligou o motor, o silêncio que voltou ao galpão não era o mesmo silêncio de antes. Era mais leve, menos carregado. Os ajudantes permaneceram parados, com expressões que não tentavam esconder. O motorista respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo, mas não encontrou forma. A aposta que ele tinha feito agora pairava no ar. Mesmo assim, ela não mencionou nada, não precisou. O resultado falava sozinho. Ela limpou as mãos com calma, guardou as ferramentas na bancada e voltou para olhar o caminhão uma última vez. A transformação não estava apenas no veículo, estava nos olhares, nos gestos, na maneira como o grupo acompanhava cada movimento dela, sem o mesmo peso de antes. O galpão parecia familiar, mas algo tinha mudado. O ambiente, antes carregado de desconfiança, agora estava em silêncio atento. Um silêncio que reconhecia o que tinha acontecido ali. Ela ficou ao lado do caminhão desligado por alguns segundos. O galpão estava quieto. O calor seguia forte, mas a tensão tinha sumido. Ela observou a linha nova instalada e a bomba limpa. O trabalho estava completo. Nada ali lembrava o caos dos dias anteriores. Era apenas um motor pronto para rodar de novo. Os ajudantes continuaram por perto. Eles não falavam nada, mas o jeito como olhavam para ela tinha mudado. Era um olhar direto, simples, sem o peso que carregavam antes. Eles acompanhavam cada gesto com atenção, como se estivessem vendo o trabalho dela com outros olhos. Ela manteve o corpo firme na cadeira, limpou as mãos no pano, guardou o restante das ferramentas. O movimento era calmo, sem pressa. O funcionário mais velho se aproximou e ficou ao lado dela por alguns instantes. Ele observou o caminhão e depois olhou para ela com o mesmo aceno discreto dos momentos anteriores. Era o tipo de reconhecimento que não precisava de palavra, apenas presença. Ela respondeu com outro aceno curto. Não precisava de mais que isso. O motorista caminhou devagar até a frente do caminhão. Ele não tinha mais a postura de antes. Não havia risada. Não havia provocação. Ele olhou para o veículo como se estivesse tentando entender a situação. Parou perto dela e respirou fundo. Ficou ali, imóvel, sem saber o que dizer. A aposta pairava no ar, mas ela não tocou no assunto. Não era necessário. O resultado falava por si.
Ela se afastou um pouco, empurrando a cadeira até um ponto onde pudesse ver todo o conjunto. Olhou a mangueira nova, olhou os encaixes limpos, olhou o espaço ao redor. Era ali que ela trabalhava todos os dias. Era ali que ela enfrentava olhares, dúvidas, comentários. Era ali que ela mostrava que conseguia resolver o que parecia impossível para os outros. A cadeira ficou parada enquanto ela respirava fundo. O ar quente do galpão misturava cheiro de diesel e poeira. Ela percebeu o ambiente de outro jeito. O silêncio já não carregava agressão. Era só silêncio. Um silêncio de reconhecimento. Um silêncio que deixava espaço. Os ajudantes começaram a se dispersar. O movimento voltou ao normal aos poucos. Ferramentas batiam em bancadas distantes. Caminhões eram testados em pontos diferentes. A rotina se restabelecia. O motorista permaneceu parado por alguns segundos antes de sair também. Ele não disse nada, apenas se afastou sem olhar para trás. Ela voltou para a bancada, guardou o pano, ajustou as ferramentas no lugar. O corpo relaxou um pouco. Não havia comemoração, não havia discurso. Havia apenas a certeza simples de que ela tinha feito o que precisava ser feito. Ela tinha encontrado o defeito, tinha resolvido, tinha colocado o caminhão para funcionar. O galpão parecia diferente, mas ao mesmo tempo era o mesmo. Ela também era a mesma, só que mais firme. A transformação não estava no que diziam dela. Estava no que ela fazia todos os dias. Era isso que ficava, isso que permanecia.